Olá, eu sou Hertênia Glauci, atriz e diretora. E eu sou Ivan Lourinho, também ator do Grupo Mirante de Teatro Unifor. Hoje nós vamos trazer para vocês duas contações de histórias incríveis com o espetáculo Entre Mares, Cores e Formas. A primeira história é fictícia, baseada em 3 obras do artista plástico cearense Raimundo Sela. A outra história é biográfica, tendo como protagonistas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. E com vocês, o Pescador de Histórias. O canoeiro bota a rede no mar. 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 Olá, eu acabei de ouvir uma história tão linda, mas tão linda, que eu vim contar essa história para vocês. Mas antes de começar a minha contação, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de um pintor chamado Raimundo Sela? Isso! Raimundo Sela foi um dos pintores cearenses mais famosos de todos os tempos. Sim, ele era cearense. Cearense igual a mim, igual a maioria de vocês. As suas obras ficaram conhecidas no mundo inteiro, principalmente porque ele retratava o nosso povo e as nossas paisagens. Mas vamos deixar de conversa. Vamos para a nossa contação. Era uma vez um pescador. Ele morava numa praia muito, mas muito longe daqui, onde a areia era mais fina e dourada do que ouro em pó e macio e aconchegante como algodão. Quando ele era criança, ele gostava de ouvir muitas histórias. Mas a história que ele mais gostava de ouvir era uma história que seu avô falava sobre um peixe. Um peixe, mas era um peixe muito grandão. Um peixe, ó, desse tamanho aqui, ó. Era um peixe meio dourado, meio prateado, meio colorido. Era um peixe encantado. As pessoas da vila riam dessa história, porque diziam que essa história não era uma história de verdade. Era uma história de pescador. Mas o nosso menino acreditava tanto nessa história e tanto no seu avô, que ele jurou para ele mesmo que ele ia pegar o peixe encantado para calar a boca de todo mundo da vila. E foi assim que desde criança ele seguia seu pai e seu avô, que também eram pescadores. 3 gerações de pescadores, 3 gerações de nordestinos. Todos os dias, bem cedo, os pescadores se encontravam na beira da praia e ficavam lá entoando o canto que eles acreditavam que ia acordar o céu, os peixes e o mar. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. E assim é a rotina do nosso menino. Enquanto seu pai e seu avô pescavam, ele ficava lá, procurando, mas ele não encontrava o peixe encantado. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. E o nosso pescador já não era mais tão criança, ele já era um rapaz. E foi exatamente nessa época que ele ficou sabendo que o seu avô guardava um segredo sobre o tal peixe encantado. Aí o nosso pescador foi lá tirar satisfação com o avô dele, saber que segredo é esse, dessa história que é tão linda, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que compartilhar. Foi mais ou menos assim. Meu neto, preste muita atenção, menino, que eu só vou contar uma única vez. Se você quiser encontrar o peixe encantado, você deve construir o seu barco sem ajuda de ninguém, menino. Sem ajuda, não peça ajuda de ninguém.
Outra coisa importante, menino, presta atenção. Você tem que estar no alto mar, sozinho, porque o peixe só aparece uma única vez na vida da pessoa. E nunca mais, e nunca mais. Ah, menino, mas eu tenho certeza que você vai encontrar o peixe encantado. Porque você tem um bom coração. Você tem um bom coração. Ah, isso ficou martelando o juízo do nosso menino. Então ele resolveu fazer exatamente como o seu avô havia dito. Primeiro, construir o seu próprio barco. Depois, ir para o alto mar, pegar o peixe encantado. E aí ele foi procurar o material mais adequado para construir o seu barquinho. Ele procurou, até que achou. Então, ele foi lá para perto dos pescadores, sem contar nada para ninguém, e começou a construir o seu barquinho em silêncio. Aí ele construiu o seu primeiro barquinho. E no dia seguinte, ele foi para o alto mar pegar o peixe encantado. Aí quando ele chegou lá, ele procurou, mas não encontrou o peixe encantado. Aí na volta para casa, ele começou a pensar, como é que um barquinho desse tamanho vai aguentar o peso de um peixe que é desse tamanhozão aqui, ó? Aí ele teve uma ideia. Ele resolveu construir um barco ainda maior. E na manhã seguinte, lá foi ele para o alto mar. E chegou lá, ele procurou, mas não encontrou o peixe. E no dia seguinte, lá estava ele com um barco ainda maior. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. Engraçado que depois de todos esses anos, ele construiu uma frota imensa de barcos. E sabe o que ele fez com todos esses barcos? Ele doou. Sim, ele doou seus barcos. Ele doou um barco para o seu pai, um barco para o seu irmão, um barco para o vizinho. Ele doou um barco para o pescador, que havia perdido o barco do inverno passado. E assim, vários pescadores tiveram o seu próprio barco e puderam pescar o seu peixe no alto mar, o peixe nosso de cada dia. Num belo dia, mais precisamente no final de tarde, ele viu uma cena que ele nunca havia prestado atenção antes. Ele viu uma moça, toda vestida de branco. Ela estava sentada na calçada da casa dela, tecendo um lindo bordado. Era a moça do bordado. É engraçado que todo esse tempo ele passava por frente à casa dessa moça, mas ele nunca tinha visto essa moça. Mas naquele dia foi diferente. Então ele tomou coragem e foi lá falar com a moça do bordado. E eles passaram o resto da tarde conversando. E no dia seguinte, ó, lá estava ele conversando com a moça do bordado. Aí ele lembrou que seu pai dizia que pescador que é pescador tem dois amor. Um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor. Um bem na terra, um bem no mar. Eita, que o coração do nosso pescador está enamorado pela moça do bordado.
Mas ao mesmo tempo ele começou a ficar aflito, porque ele não tinha mais tempo de construir o seu barco. E a promessa que ele fez para ele mesmo, para o seu avô, de pegar o peixe encantado. Aí ele teve uma ideia. Ele resolveu criar e construir o maior, o mais forte, o mais indestrutível barco de toda a vila. E na manhã seguinte ele ia pegar o peixe encantado. O que ele não contava era que justamente naquela manhã, lá no horizonte, se avistava uma grande tempestade. Mas o nosso pescador é corajoso. Ele pegou seu remo e remou. 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 E procurou e remou. 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 E de repente, ele estava no meio da tempestade. Sim, a tempestade era a maior tempestade. A tempestade nunca vista de todos os tempos. E ele pegou e disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E na frente dele apareceu o peixe encantado. Ele não pensou duas vezes e disse: ah, meu Jesusinho, segura esse meu barco, que esse peixe hoje não me escapa. Ele pegou sua rede de pesca, olhou para o peixe e lançou ao mar. Mas o peixe era muito danado. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. Era vento para um lado, era vento do outro, a maré alta, e o peixe puxava de lá, ele puxava de cá. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. E no meio dessa confusão toda, ele percebeu que se por um acaso ele caísse no mar, ele poderia nunca mais voltar para os braços de sua amada. Então ele deixou o peixe fugir. Aí ele ficou triste, porque ele perdeu a oportunidade de provar para todo mundo que o seu pai, assim como o seu avô, tinham visto o peixe encantado. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu o quanto que o seu coração estava enamorado pela moça do bordado. Ele pegou o seu remo e remou. 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 E lá na praia, lá no horizonte, ele viu uma moça de branco. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. Eles namoraram, casaram, tiveram muitos filhos e foram morar numa casa bem humilde, muito simples. Mas essa casa transbordava amor e felicidade. E é isso que importa, o amor e a felicidade. Essa história é verdade que eu sei, pois quem me contou foi o Raimundo, em suas telas e seus quadros espalhados pelo mundo. E se contou, está escrito em cada imagem. E eu aqui contei a minha versão romanceada. Eu vou-me embora pescar ligeiro e vou cantar as telas de Sela do meu jeito brejeiro, reinventando a aquarela. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar.